Olá, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com você. Estamos começando o nosso SantaCast Podcast. É isso mesmo, o SantaCast Podcast é um podcast dedicado a compartilhar os desafios, as experiências e os testemunhos vivenciados por missionários católicos. Então, eu já convido você desde já, prepara o seu coração, porque o nosso primeiro podcast vai ser abençoado. Muito bem, o nosso convidado de hoje começou a tocar bateria influenciado por bandas de rock das décadas de 70 e 80. Com cerca de 15 anos de idade, olha só, começou novinho, hein? Em 13/8/94, ele foi batizado no Espírito Santo e a partir de março de 95, passa-se então a se dedicar totalmente à música católica, tocando e cantando nas celebrações da Santa Missa e no grupo de oração de cura e libertação, Cânticos dos Cânticos, da paróquia São Francisco de Assis, em Cubatão, São Paulo. Em março de 96, passa a integrar a banda Refúgio, que a partir da sua entrada muda o nome para Eterna. Em março de 2003, ele deixa a banda Eterna. Após a sua saída do Eterna, ele assume ainda mais a sua missão de pregador católico, viajando várias regiões do Brasil, pregando em retiros, ministrando palestras e testemunhos para pessoas de diversas faixas etárias. Em junho de 2004, inicia os shows com a sua nova banda, Cerimônia. Eu acho que você já sabe de quem que eu estou falando. Em dezembro de 2004, passa a integrar a banda que acompanha o padre Marcelo Rossi nas celebrações e Santa Missa do Santuário Maria Mãe de Deus. Bom, o currículo desse cara é gigantesco. Nós vamos ficar pelo menos um podcast inteiro para falar tudo aqui. Então, sem mais delongas, senhoras e senhores, Danilo Lopes, seja bem-vindo, meu irmão. Que legal, obrigado, cara. Deus abençoe, obrigado Amém. por aceitar esse convite. Nossa, não teria como não, né, Juninho? E ainda feliz pra caramba, sabendo que é a sua primeira experiência aqui no SantaCast, né? É isso. E como eu sempre falo, a gente já trabalha junto há um tempo, né? É verdade. O Juninho é o faz tudo para as coisas da internet. Eu admiro pra caramba o trabalho dele, então tudo que ele faz é muito bem feito, então é uma alegria estar aqui, uma honra ter recebido o convite para esse primeiro programa. Amém. Muito obrigado, cara. Amém, meu irmão. Eu que agradeço pelo seu sim, né? Como sempre, disposto a dar o seu sim, né? Como Maria, não é mesmo? Pode crer, pode crer. Meu irmão, como a gente falou um pouquinho na abertura desse podcast, a intenção é que nós possamos partilhar um pouquinho sobre as experiências, sobre o testemunho da vida missionária. Eu queria começar perguntando para você, Danilo, como que é ser missionário nos dias atuais? Cara, é uma bênção, né? Porque a presença de Deus na nossa vida, né? Para quem é apaixonado por Jesus Cristo, assim como nós, né? Apaixonado por Nossa Senhora, que vive a fé em todas as coisas, porque se não for assim, não tem como viver a fé. É um desafio, é o desafio de quem tem desejo de céu, quem já busca o céu a todo instante. É maravilhoso, cara. Para a glória de Deus, hoje eu faço, você falou aí, né, do dia 13 de agosto de 94, foi a data do meu renascimento com o batismo no Espírito Santo. Então hoje aí eu vou para 30 anos e 170 dias, mais ou menos, Glória né? a Deus. Então, 30 anos e cerca de 170 dias sem usar drogas, sem álcool, né, cara? Eu fui usuário muito tempo. Você conhece minha história, mas para quem não conhece, é interessante que eu relate, né? Eu comecei a usar álcool ainda na infância, comecei a beber quando eu era menino ainda.
E aí mais tarde veio a maconha, depois a coca, usei crack, usei haxixe, lança-perfume, o que tinha, né? Era uma Uhum. vida literalmente sexo, drogas e rock and roll. E a partir desse dia, 13 de agosto de 94, houve uma transformação absurda. Eu fui levado num grupo de oração, você disse aí o nome do grupo, né? Uhum. Cântico dos Cânticos, nunca Cântico vou dos esquecer. Cânticos. E ali, com a experiência Sugestivo o pessoal. nome. Sim, demais, cara, demais. Era um lugar em que os milagres aconteciam. Muito, muito milagre, cara. Coisas inacreditáveis, assim, o sobrenatural acontecia ali, né? A glória de Deus estava naquele lugar. Uhum. E foi o lugar certo, né? Deus me chamou ali. E a partir dali começou uma história diferente, né, cara? E eu não me vejo mais vivendo outra coisa, não me vejo. Não tem nem mais por que pensar isso, né? Cada dia Uhum. que passa, a gente está mais perto do dia da morte, e isso é algo que a gente tem que refletir a todo instante, né? Sim, sem dúvida. Eu sempre lembro de uma frase de Santo Afonso Maria de Ligório, né? Ele fala assim que todos nós deveríamos estar a todo instante como se estivéssemos no nosso leito de morte, com a cruz, abraçado com a cruz, esperando a chegada do Senhor, né? O Evangelho de São Mateus fala, né, que o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. Então a gente está sempre esperando o momento do encontro glorioso com o Senhor, né? É verdade. Então, cada dia que passa, a gente está mais perto disso. Isso para 100% dos seres humanos. Então, não tem nem que pensar em fazer outra coisa da vida, né? Glória a Deus. Aliás, você falou muito bem do grupo de oração que foi em Cubatão, não é isso? Pode crer. E o povo, não posso deixar de mencionar aqui que o povo da Baixada Santista é um povo Nossa, fervorosíssimo, cara, né? maravilhoso. Esses dias eu estive pregando lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima e Santo Amaro, no Guarujá. Você conhece bem, que Sim, você teve é lá verdade, também. você falou do Marquinhos, Isso, cara. do Marquinhos. Nossa, E pensa num saudade povo, dele. olha, do fogo, um povo Nossa, é maravilhoso, fervoroso. cara. É uma benção, sempre uma benção. E a galera de lá da Baixada é uma galera exemplo para nós que ainda, Cara. né, a renovação, o grupo de oração pode se manter no fogo, né? No fogo do Sim, eu Espírito. tive, como você mesmo disse, acho que vale a pena eu citar, né? Eu tive a experiência de ir lá, eu fiz três grupos de oração, né? Uhum. Foi pelo Dirley, né? Pelo delay. O Dirley, Jesus Música Viva, eu encontrei o Marquinhos, conheci o Marquinhos, Uhum. fui num outro grupo de oração na quarta-feira. Nossa, cara, foi maravilhoso, foi uma experiência muito legal. E pude encontrar lá nessa mesma paróquia, né? O grupo na segunda tarde, né? Uhum. Algumas pessoas de 15 Cubatão. horas. Nossa, maravilhoso. Grupo do Calista. Isso, seu Calista, gente boa pra caramba, uma Gente bênção, finíssima, cara. gente finíssima. Dani, quais são os principais desafios da missão, no seu ponto de vista? Cara, buscar a santidade, cara. Eu acho que todo batizado é chamado à missão, né? Nós somos enviados em missão. Sim. Todo aquele que é batizado, todo aquele que passa a partir do batismo fazer parte do corpo de Cristo, né? Como diz São Paulo aos Colossenses 1,18, ele fala, Cristo é a cabeça e nós somos o corpo místico, né? Nós sabemos, a igreja nos ensina isso, a palavra nos mostra, a Sagrada Escritura nos aponta como a noiva de Cristo. Então, a partir do momento que há esse chamado, que há essa experiência pessoal, em que há o batismo sacramental na nossa vida, nos convida a uma vida de missionário, né? Uhum. Atos 11:26 mostra lá em Antioquia a primeira vez em que nós fomos chamados de cristãos, novos cristos, né? Nós vamos nos moldando a figura de Cristo em todas as coisas. Ele é a referência, né? E para gente que é católico, para a glória de Deus, a gente tem uma forma Dei, que é Nossa Senhora, né? Como nos ensina Santo Agostinho. Então, tipo assim, o desafio, cara, é manter-se cada vez mais desejoso de se parecer com Cristo a partir de Maria, né? A partir dela, ela que, como eu já disse, a forma de Deus. Se a gente quer se parecer com Cristo, basta imitar Nossa Senhora, porque ninguém poderá dizer em toda a história da humanidade que se pareceu mais com ele do que ela, né? Exatamente. Então esse é o desafio. Exatamente. É o principal. O resto vem em acréscimo. Manter-se santo, buscar a santidade. Tipo isso aí. Em Marcos vai dizer
ide pelo mundo e pregar o evangelho à criatura, Isso, né? E de Marcos vocês 16:15, também, né? E de vocês também É. e pregai o evangelho. Então eu sempre costumo até dizer isso em algumas das minhas pregações, que todos nós, né? Todo filho de Deus, todo batizado, pode levar o evangelho, pode pregar o evangelho, né? Desde que busque manter-se uma vida em santidade, né? Tipo isso. Dani, você já teve alguma ou algumas experiências não tão boas na missão para poder partilhar com a gente? Eu acho que as mais difíceis é lidar comigo mesmo e meus limites, cara. Sério? É. A igreja nos ensina, né, que o nosso pior inimigo somos nós mesmos, né? Uau. Lá em 2:7, 2:5 do Catecismo, né, Aham. que vai falar do combate da oração, fala dos inimigos que nós temos, né? Aquele que de tudo faz para nos afastar da oração, que é a nossa união com Deus. A gente está falando do demônio, né? Uhum. Do demônio não, do diabo, Sim. principalmente Satanás, né? Não Uhum. estou falando dos demônios, mas principalmente ele, a partir da ação dos seus demônios, seus sequazes, né? E o mundo, né? E como fala 1 João 5,19, o mundo jaz no maligno. E aí a gente luta com tudo isso a partir das nossas concupiscências. 1 João 2,16, a tríplice concupiscência. A concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. Então, essa nossa tendência ao pecado, a cobiça, né? Que são as nossas desordens, são coisas que nós vamos vivendo em conversão durante toda a vida, né? Recentemente, aí, coisa de meses, eu consegui superar uma dificuldade que eu tinha na minha vida com Deus. Cara, depois de 30 anos, olha, caramba, consegui. Então, você vê, 30 anos depois eu fui vencer isso. Então, o meu maior desafio é de fato isso, cara. É lidar comigo mesmo, lidar com meus limites e não estou forçando. Aham. Porque Deus abre tantas portas, ele nos ama tanto, né? E aí ele elege um servo, ele chama um servo, chama um varão, uma varoa, chama, convoca, vocaciona, dá dons, empresta dons na realidade. E aí, de repente, por causa dessa luta conosco, né, muitas vezes a gente deixa passar as coisas, a gente erra, a gente fere pessoas, a gente perde amigos, pessoas que confiaram muito na gente. Então eu tenho algumas marcas assim na minha caminhada dos meus próprios erros. Mas, como tudo na vida do cristão, a gente tem que viver em função do mistério da cruz, né, cara? A gente tem que colocar tudo na cruz. É o mistério estaurológico, né? Como a gente costuma dizer em teologia, o mistério da cruz. Tudo eu tenho que lançar na cruz. Então, da mesma forma que eu perdoo alguém que me magoou, alguém que me feriu, que me traiu, eu preciso fazer esse exercício comigo mesmo, né? Para que haja um equilíbrio, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A regra de ouro do Evangelho em São Mateus, né? Que eu não faça com o outro aquilo que eu não quero para mim, né? Que já é uma Verdade. tradição rabínica, né? Sim, sim. Inclusive os estudiosos da cultura judaica, quando vão ver a figura de Jesus, cristologia, nesse ponto, eles identificam, né? Era um pensamento, a regra de ouro é um pensamento rabínico. Uhum. A gente vê isso em Levítico, né? Sim. Não fazer ao outro aquilo que a gente não quer pra gente, né? Então, esse exercício do auto-perdão, tá ligado? De se compreender, de se amar, essa é a parte, eu acho que de todas as minhas lutas aí nesses anos de missão. E eu falo assim, de coração aberto, sabe, irmão? De boa. Me perdoar pelos erros que eu cometi. Acho que é a maior luta. Amém. Glória a Deus. Em todas as coisas, né? Em todas as coisas. Dani, agora eu já sei que você já teve várias experiências com Nossa Senhora. Mas tem alguma que você poderia destacar pra gente? Sim, e é interessante porque vindo para cá, eu passei aqui no Hospital Beneficência Portuguesa, né, Sim, cara? sim. Tá do Eu- ladinho aqui. é, Para você que não conhece, nós estamos no município de É. Santo André. Nós temos o Hospital Beneficência Portuguesa É. aqui pertinho da gente, do estúdio. Em 2018, eu passei quase 40 dias ali, né? Foram 37 aqui? dias, foi aqui, cara. Quando eu tava vindo aqui, chegando, eu olhei, nossa. Eu tive, cara, sem nenhum exagero, quase 30 crises em 10 anos. E eu não sabia que era tão ruim. Acabou que eu consegui, por uma graça recebida por Nossa Senhora,
Porque quando chega em 2017, no segundo semestre, eu não podia comer nada. Eu viajava em missão, não parei de fazer, mas eu estava enfermo. E nas viagens eu tinha que comer sopa batida no liquidificador, era caldo. Caramba. Eu não podia comer Eu lembro, você carne. emagreceu bastante na época, né? Então, eu não podia comer carne, não podia comer nada. Era só caldo. E nas viagens. E aí, e os médicos aos quais eu tinha tido acesso diziam que não tinha o que fazer, que eu ia ter que viver assim. Eu falei, nossa, mas não tem como operar? Não tem jeito, porque você tem divertículo em todo o intestino grosso, não tem como tirar ele inteiro. Aí, lá no santuário, onde eu sirvo, lá no santuário Mãe de Deus, em Santo Amaro, no nosso grupo de oração Retaguarda, foi um missionário rezando o terço, né? A missão dele consiste em rezar o terço, e aí vem as profecias, dom de ciência e tudo mais. Sim. E aí aconteceu isso, e ali eu recebi a graça da cirurgia. Eu pedi a Nossa Senhora naquele grupo de oração, e do nada, cara, eu consegui. Vou resumir bastante, né? Mas aí eu consegui a graça da cirurgia. Veio inesperadamente. Eu já tinha sido internado 3 vezes consecutivamente, sempre no mês de novembro. Durante os anos, eu tinha pelo menos 3 ou 4 crises de diverticulite viajando, tipo no Nordeste, no Sul, onde eu estava, que dava uma desequilibrada. Que também é um desafio da missão, né, Dani? Porque Sim. a gente tem essa questão. Às vezes você quer comer uma alimentação saudável, às vezes você para num aeroporto, não dá para comer, tem que ser muito rápido, troca um voo e outro, às vezes só dá um cafezinho, um pão de queijo, né? Então, às vezes, a gente tem essa dificuldade na missão de alimentação, é um né? desafio. E ainda mais com essa questão da saúde, é um desafio maior ainda, né? Não, e o lance, Juninho, tipo assim, eu não sabia que essa enfermidade poderia me matar. Eu não tinha essa noção. Caramba. Eu sabia que eu tinha um problema no intestino, que eu não podia e não me permitia comer grão, semente e só. Eu achei que era só isso. E aí, ao longo dos anos, e foram 10 anos até que eu viesse a passar pelas primeiras cirurgias. Aí, quando foi chegando mais perto, eu fui entender que não era só grão e semente. Tinha uma série de alimento que eu não sabia, que eu não podia comer. Caramba. Entendeu? E isso foi agravando. Aí aconteceu que em março, dia 7 de março, eu me internei aqui na Beneficência Portuguesa, Dr. Luiz. Nossa, esse cara salvou minha vida. Ele, uma baita de uma equipe, cara. Ele teve coragem, ele falou, Danilo, a gente vai tirar 20 centímetros do seu intestino e pronto, é isso. Tipo assim, ele sabia que meu caso era grave, mas ele me encorajou. Ele não, cara, vai dar certo. Crê em Deus, você é missionário, você é católico, você prega o evangelho, você tem que crer. E ele me fez crer. E aí eu encarei, tá ligado? Aí a primeira cirurgia foi no dia 8. Ele pregou pra você. Ele pregou pra mim. Então, tipo assim, eu vejo, Juninho, que foi Nossa Senhora que colocou esse cara na minha vida. Né? Como canal, né? Isso, Dr. Luiz, cara, eu nunca vou esquecer. Um instrumento. Dr. Luiz e toda a equipe dele, cara. Várias pessoas, assim, a equipe aqui da Beneficência Portuguesa, cara, nossa, tem minha gratidão, minha oração para sempre. Aí, tipo assim, dia 8 eu operei a primeira vez. Aí no dia 10 eu tive que operar de novo. A primeira cirurgia não teve corte, foi por vídeo. Aí, por vídeo, aí tiraram 20 centímetros do intestino, fizeram o que eles chamam de anastomose, né? Que é a costura do intestino ali, para que o trânsito voltasse. E aí, no dia seguinte, dia 9, apareceu uma fístula, né, um orifício, e aquilo inflamou, infeccionou. Caramba. E aí, as maiores doses possíveis de morfina eu tomei, e eu gritava de dor. E aí, no dia 10, no sábado, me levaram de novo para a cirurgia, porque eu ia morrer. Entendeu? Eu ia morrer, não ia aguentar. Aí, quando eu acordo, depois da cirurgia, eu estava com a barriga aberta, não pôde fechar. Caramba. E com uma bolsa de colostomia. Ali eu falei, nossa, como é que vai ser a minha vida? Aí eu já pensei na missão, nas viagens, como é que eu vou viajar com isso? Eu ia te perguntar, porque a bolsa seria um grande risco de você ter que continuar com ela, né? Eu acabei ficando com ela 2 anos. Caramba. Fiquei 2 anos. E aí eu chorei pra caramba a hora que eu acordei e vi a bolsa, e a minha barriga ficou aberta, não podia fechar.
porque era um risco muito grande de infecção. Uhum. E aí, cara, vamos embora. E os médicos me ajudando. Tinha alguns médicos e médicas, né, na equipe deles, jovens, que estavam o tempo todo comigo, as enfermeiras. Nunca vou me esquecer, doutora Ângela, doutora Patrícia, várias pessoas que me apoiaram. Uhum. Aí, passados mais alguns dias, 3, 4 dias no máximo, necessidade de uma terceira cirurgia, cara. Caramba. Cara, porque pintou uma infecção. Sequenciais, né? Sequenciais. Foram 5 em 37 dias. Nossa. E além dessas 5 cirurgias, eu fui 4 vezes ao centro cirúrgico para fazer uma asepsia que não era possível na enfermaria. Tinha que ser num ambiente estéril. Então eu ia para o centro cirúrgico. Então eu fui 9 vezes ao centro cirúrgico. Caramba. E fiquei 30 dias com a barriga aberta. Virado deitado assim, de costas. Sim. Aí isso danificou o meu pulmão. Putz. Porque cirurgias grandes em que o paciente é obrigado a ficar deitado de costas, dá prejuízo no aparelho circulatório. E meus pulmões aí foram prejudicados. Então eu tinha 2 problemas ali, que era a questão intestinal, né, com a bolsa, Sim. e o problema pulmonar. Essas 2 coisas quase me mataram. Caramba. E aí, oração. Então, recebi todo o apoio da minha família. Tem a minha irmã Maria José, que ficou comigo todo o Tinha tempo. muita gente orando por você. Muita Eu gente, me lembro, cara. Eu recebi visita de 3 sacerdotes que me deram unção dos enfermos, orando por mim. O pessoal eu costumo chamar a galera da Legalândia, né? Que é o pessoal do Ortega, a família dele toda, foram levar a Eucaristia para mim. Nossa, foi maravilhoso, assim, sabe? A minha atualmente esposa, a Ju, na época, era minha noiva, né? Era... Não, na realidade, eu não me lembro exatamente o tempo ali do nosso relacionamento, amizade, namoro, noivado. Eu não me lembro como estava naquela época, mas ela também se fez presente, me ajudou pra caramba. E aí, cara, depois da terceira cirurgia, lembrando que eu não dormia. Então eu fiquei 37 dias praticamente acordado. Caramba. Porque eu não consigo dormir de barriga para cima. Era a noite inteira tomando remédio. Se eu não me engano, eram 3 antibióticos por dia. Que loucura. Até que descobrissem qual era a bactéria que estava causando aquela infecção. E aí, depois da terceira cirurgia, eu cheguei no quarto e, assim, eu quase morri nessa. Essa foi muito punk, cara. Tem um áudio de 6 minutos. A Ju tem esse áudio, né? Porque quando o médico, o doutor Fernando, um dos médicos da cirurgia, ele veio explicar para a minha família que eu ia passar entubado. Que eles falaram que aquela cirurgia foi muito difícil. Foi muito difícil. Mas para que não ficassem assustados se eu, de fato, passasse entubado. Porque foi muito difícil. E aí ele está explicando a minha situação. E como foi a luta de toda a equipe cirúrgica nessa terceira cirurgia. E, cara, era um drama, cara. Eu tenho fotos daquela época, a Ju tem fotos que ela guardou, né? Com a bolsa, a barriga aberta. Então, era a noite inteira tomando remédio. Ele não tinha mais veia para colocar medicação, não sei o quê. Flebite nos 2 braços. Então, eu não dormia, não tinha como dormir. E aí, na madrugada, após essa terceira cirurgia, todo mundo... Porque, tipo assim, a UTI aqui é bem grande, né? Aí todos dormiam, já eram alimentados, e eu não. Eu ficava acordado. Caramba. E aí, aquela tensão vinha, porque era mais um dia muito cansado, cara. Pra quem já ficou internado, sabe a luta que é, cara. E pra mim, foi necessário. Eu precisava passar por aquilo pra minha conversão. E aí, tipo assim... Na madrugada, quando acalmou tudo, tipo, quase 3 da manhã, eu ouvi uma voz feminina falando comigo nesse ouvido. Tá ligado? E eu achei que eu tava pirado, esquerdo. Mano. Eu falei, nossa, será que é loucura? E aí dizia assim, ó. Está tudo bem, eu estou aqui. Eu falo a todos, pois eu amo a todos. Eu sou a Virgem reveladora de Fátima. Nada escapa dos olhos de Deus, dos olhos do meu filho, na presença do meu esposo. Eu decorei a mensagem. Dani. Eu não estou falando que as pessoas têm que acreditar, né? Sim. É uma coisa pessoal. Foi uma experiência profunda sua com Maria, então, com Nossa Senhora, né? Eu creio que tenha sido ela. Sim. Esse título, Virgem Reveladora de Fátima, não existe.
eu já pesquisei. O mais próximo que existe é Nossa Senhora da Revelação, que foi uma mariofania que ocorreu na Itália, e a data que nós temos disso na igreja é dia 12 de abril. Mas é uma mariofania pouco conhecida, entendeu? É bem pouco conhecida, que eu fui descobrir há pouco tempo atrás. Aí eu falei, nossa, mas Virgem Reveladora de Fátima? E aí eu pedi para a enfermeira um papel e uma caneta para anotar o mais rápido possível, para eu não esquecer. Eu tenho esse papel até hoje. Caramba. Todo garranchado, porque eu não conseguia Você escrever, escreveu eu não direito, conseguia tava ler. acamado, né? Eu não tinha condição de ler, eu não conseguia me concentrar. Sim. Aquele tanto de remédio, cansaço. Mas eu escrevi isso e acabei decorando. E aí eu rezava lá o rosário todos os dias. Todos os dias. E mesmo com toda aquela luta, em 37 dias... e, cara, foi um monte de procedimento, assim, além das 5 cirurgias, das 4 idas no centro cirúrgico, foi muita luta. Parecia que não ia terminar aquilo, parecia que eu ia morrer ali ou que ia morar lá para sempre. Porque, cara, uma internação de quase 40 dias não é tão simples. Então, tipo... E sem dormir, né? Sem dormir, cara. Quase que o dobro de Tipo, tempo, se né? eu dormia, às vezes, meia hora, 20 minutos, 40 minutos no Cochilos, máximo. até porque é efeito do remédio também, dos remédios, né? Nossa, mas não rola descanso. Não rola descanso, né? Por tudo que era necessário fazer. Aí, eu fui pedindo sinais. E eu confesso, falo com certeza, tipo, eu nunca tive uma devoção especial por Fátima. Para ser sincero, eu não conhecia o fenômeno de Fátima, o acontecimento, essa mariafonia, que é um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Sim. Por tudo que representa Fátima, tudo que está em torno, há uma literatura inesgotável, cara, sobre Fátima, sabe? Os testemunhos, Sim. muita coisa, é muita coisa. E eu não tinha um mínimo conhecimento disso. E aí eu fui entender por quê. Aí quando eu saí da UTI, chegando no quarto, eu já podia acessar o celular. Aí eu comecei a pesquisar a Fátima. Aí eu fui procurar tudo que tinha na internet, site do Padre Paulo Ricardo, tudo que ele já tinha dito, outros artigos, todo quanto é site católico que tinha, que pudesse me trazer alguma informação sobre Fátima, porque, cara, eu não me lembro se na época eu já tinha algum livro que falasse de Fátima de forma mais profunda. E aí eu fui identificando nas mensagens dela, nos fenômenos, em todos os desdobramentos, né, do fenômeno, eu fui entender que eu estava vivendo coisas semelhantes. Por exemplo, quando ela disse para os pastorinhos, né, que havia muitas almas que eram condenadas ao inferno, porque elas não tinham quem por elas rezasse e sacrificasse, eu já me identifiquei, porque eu rezava o rosário todos os dias, e às vezes mais que um rosário, e eu entregava meu sofrimento pelos jovens usuários de droga, pelos prostitutos e prostitutas, os jovens que se prostituem por causa da droga. Eu entregava o meu sofrimento em reparação pelos moradores de rua, pelos que não tinham o que comer. Então eu fazia, e isso ela pede. Ela ensina. Quando em 1916 o Anjo de Portugal aparece 3 vezes, o primeiro recado dele é a reparação. Aquela oração, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não vos amam. Isso é uma oração de reparação. Ou seja, quando Nossa Senhora chega, ou melhor, quando Deus envia o Anjo de Portugal, o primeiro recado, a primeira mensagem, a primeira exortação, a primeira catequese que ele dá para os pastorinhos é justamente a reparação. Eu estava vivendo aquilo. Então, e Fátima tem uma tríade, né? A teologia de Fátima tem uma tríade: oração, consagração e reparação. Essa tríade eu estava vivendo, cara. Caramba. Então, caramba, tem a ver comigo. Aí eu comecei a pedir sinais. E aí, nesses sinais, as coisas começaram a acontecer. Tô vendo ali a rosa mística, né? Isso. 2 vezes, cara, o cheiro de rosa. 2 vezes. Eu só tinha sentido esse cheiro uma vez, no meu primeiro ano de caminhada, em 95, em Cubatão, numa madrugada na casa da minha mãe, que eu estava rezando o rosário. Esse cheiro de rosa apareceu 2 vezes. E na segunda vez, a minha irmã Maria José estava no mesmo horário, 18 horas, no meu apartamento. Ela foi para lá lavar roupa, não sei o quê, e ela montou um altar. E eu tenho uma rosa mística. Rosa mística. Entendeu? Eu tenho uma imagem de rosa mística. E ela estava de joelhos diante da imagem de Nossa Senhora Rosa Mística, rezando o terço na hora do Ângelus, na mesma hora em que eu senti cheiro de rosas. Caramba. E aí
pedi mais sinais. E aí eu fui entendendo que era possível, de fato, que eu tivesse tido uma experiência pessoal com Nossa Senhora. A partir daquele dia, cara, eu posso dizer duas coisas. Eu tive uma experiência pessoal com Jesus Cristo, com a Trindade, no batismo do Espírito, em 94, 13 de agosto. E ali, naquele dia, aqui do lado, na Beneficência Portuguesa, eu tive uma experiência pessoal com a mãe de Jesus. Mudou completamente minha relação com Nossa Senhora, minha vida espiritual mudou pra caramba, aí posteriormente eu consegui fazer a consagração pelo método de São Luís, a total consagração, eu divulgo. Hoje em dia já aconteceu em algumas vezes eu ter oportunidade de dar formação para quem vai fazer a consagração. Uma outra coisa que rolou, cara, aí eu pedi mais um sinal, aí veio a canção Pastorinho, ela me deu essa música. Me inspirou. Eu ia te perguntar, Pastorinho veio dessa Daí, experiência. eu pedi, o último sinal que eu pedi foi: mãe, mais um sinal, me dá uma canção para eu poder contar isso. Aí ela deu essa canção. E aí teve um outro detalhe que aí fechou a tampa. Eu falei, não, foi ela. Foi ela. Beneficência Portuguesa, né, cara? Nossa Senhora de Fátima, Portugal. E Santo Antônio, cara. Santo Antônio de Lisboa. E tem um detalhe, né? Eu nasci no dia de Santo Antônio. Eu nasci em 13 de 6 de 69 e eu me chamo Antônio. Meu nome é Danilo Antônio Lopes. Entendeu? Então, tipo assim, todos esses sinais, esse quebra-cabeça me dá uma segurança e ninguém é obrigado a acreditar, não é verdade? Sim, sim. Ninguém é obrigado a acreditar, é uma experiência pessoal. A igreja nos ensina, né, lá no Catecismo, no parágrafo 67, sobre as revelações particulares, né? Exato. As revelações particulares, eu estou falando das grandes, né? As 5 principais aparições de Nossa Senhora, fala lá de Medjugorje também, Garabandal, Nossa Senhora Aparecida, tantos, né? São tantos os títulos, né? Tantas as situações que aconteceram ao longo da história da igreja. A gente está falando disso. Agora, dentro desse contexto, né, as aparições, as mariofanias, as revelações particulares como um todo, não têm o objetivo, né, por ação de Deus, de aperfeiçoar, acrescentar ou completar a revelação pública que é o que a gente conhece, a Sagrada Escritura, né? E no caso, os 3 pilares da fé católica. Não é isso. Não é isso, né? Mas elas ajudam a gente melhor entender a revelação pública, né, cara? E o testemunho. Então, para a glória de Deus, eu tenho essa história para contar, cara. Queria pedir para você aqui, ó, nessa câmera aqui, ó, você deixasse uma mensagem para os missionários que estão começando a caminhada agora, que estão iniciando, mas às vezes acabam encontrando um pouco mais de dificuldade, né? Um pouco mais de pedras no caminho, e às vezes surge aquela pontinha ali, falando, ai meu Deus, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso que Deus quer de mim? Será que eu devo continuar persistindo na missão? Eu queria que você deixasse uma mensagem para essa galera, para esses missionários. Cara, Filipenses 3:20 nos afirma, e nós cremos, né? Nós somos cidadãos da Pátria Celeste, é isso que importa. Nada pode estar na frente disso, né? Seja lá o que a gente faz na igreja, seja lá o que a gente faz profissionalmente, né? Não são todos os missionários que vivem 100% para o evangelho. Eu tenho essa incumbência, eu tenho esse chamado, né? Vou completar agora no Domingo de Ramos desse ano 30 anos exatos de vida missionária. Glória então são muitos desafios, mas a gente sempre lembrar, cara, que o céu é o objetivo, cara. Nada supera isso. Mais do que qualquer coisa, mais do que quantas pessoas nós vamos atingir com uma canção composta, quantas visualizações o vídeo vai ter, né? Quantos plays, né? A gente vai ter nas plataformas. Isso não é o que mais importa. Isso é um instrumento, né? Deus se utiliza da tecnologia, Deus se utiliza dos dons que Ele nos emprestou para que mais pessoas cheguem até Ele. E como você bem citou no início, né? Lá no final do Evangelho de São Marcos, Jesus dá a ordem, né, cara? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, né? É isso aí, é isso que a gente tem que fazer. O objetivo é o céu, pra glória de Deus. Para quem não te segue ainda nas redes sociais, deixa aí pra gente como é que faz para te encontrar no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. Deixa o site pra gente aí. Danilo Lopes Missão.
Danilo Lopes é, Missão em tudo. Em tudo, No Instagram, no Facebook e o site também, Danilo Lopes Missão, .com.br. graças a você, né, que me organizou, né? Amém. .com.br e no YouTube também, né? Senhoras e senhores, Danilo Lopes, obrigado, Danilo, por ter aceitado esse convite, né? Para nós é uma alegria, uma honra poder estar com você glória a aqui. Deus, cara. Logo no nosso primeiro episódio, eu tenho certeza que vai ser uma grande contribuição. Já está sendo para mim, para minha vida, para minha caminhada, esse testemunho que você partilhou conosco. E eu tenho certeza que vai ser uma soma muito grande na caminhada de muita gente que está acompanhando a gente. Oh, que bênção. E que Deus abençoe o Santa Cast, que dê muitos frutos, mais um dos frutos da sua caminhada, dos seus dons. E que legal esse estúdio, hein, cara? Que Deus Amém. abençoe também a galera do estúdio aí, que vá longe aí. Uma baita estrutura muito legal aqui em Santo André. Amém. Gostei de conhecer. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, Santa Cast vai ficando por aqui. Eu quero já aproveitar para te convidar a nos seguir no Instagram, tá bom? Então procura lá SantaCast Pod. Também te convido a me seguir no Instagram, tá? Juninho Sá Missão. E o podcast tá lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/Juninho Sá Missão. Entra lá, se inscreve, ativa o sininho, compartilha. E eu tenho certeza que você vai adorar, vai ser uma bênção essa jornada que nós vamos aí trilhar juntos. Deus abençoe você, um grande abraço, até daqui a pouco.